Olá, bem-vindo você ao nosso canal, nosso Notícias do Momento, nesse dia de hoje, dia 17 de julho, edição internacional. Vamos estar com vocês, vai ficando conosco, vai deixando o seu joinha, do seu like, estamos com vídeos muito importantes aqui, vamos lá direto às nossas notícias de hoje, aqui nesse dia 17, estamos já na quinta-feira, né? Então aqui temos o Notícias do Momento, edição internacional, e hoje não teremos edição nacional, vamos ter somente o Música e Oração, que já saiu, e os vídeos de hoje, que estão no canal ali. Nosso Telegram, o Luciano César Oficial e o Disperso da Araraquara. Tivemos uma live agorinha mesmo, às 13 horas, está ali no canal para vocês assistirem. Também amanhã, nessa sexta-feira, dia 18, estaremos no Matrix Podcast, né? Com a grande podcast com o Fernando Matrix e assuntos do momento que vai bombar, vai ser muito bom também. Ressonância de ontem, ela chegou a 73, ficou muito alta, né? 73, um número altíssimo, e as pessoas dizem, puxa, isso acaba me dando algum tipo de mal-estar ou alguma coisa assim, né? De fato, acontece isso muitas vezes, esse mal-estar da ressonância alta, mas ela depois passa, né? Então, aqui no sul continua muito frio, muita chuva, né? Parece que isso não é inverno, é era do gelo, né? Era do gelo, chegando, né? Chegando. Mas tudo bem, vamos em frente aqui, daí nossa edição de hoje. Então, tem muita coisa especial. Aí vamos lá, a edição internacional. Nesse dia de hoje, vem com a gente, produção, larga a vinheta aí. Atenção, o que está acontecendo aqui no Sul, vem com a gente, internacional. Departamento de Justiça destaca apreensões de pozinhos no primeiro semestre de 25 operações bem-sucedidas nas últimas semanas, né? Estão pegando muita gente lá nos Estados Unidos que trabalha com esse talquinho aí, né? Estão atrás mesmo dessa gente do talco. Também mais assuntos sobre o Departamento de Justiça, destaca as apreensões, e isso está acontecendo também na Califórnia, Kentucky, até a Flórida, nos Estados Unidos inteiro estão apreendendo esses cartéis que também lidam com artefatos bélicos e outras coisas, né? Então eles estão fazendo uma grande limpeza contra esses cartéis que trabalhavam, né? São ataques cirúrgicos nos centros logísticos do DS. Então eles falam assim, né? São ataques, são kits que estavam sendo exportados com produtos nocivos, eu não posso até falar o nome aqui porque não é proibido, artefatos biológicos e tal, né? Então são operações que estavam causando muito mal para os Estados Unidos, agora eles estão fazendo a desmanche desses centros logísticos do DS, do pessoal da escuridão, né? Exercícios também sobre o clima. Então, tudo está sendo desmantelado, né, pelos americanos do bem, pelos verde-olivas do bem, tá? E diz assim, né, que você acaba de entrar no dia, na Era de Ouro de Lourão, do dia 179 da Era de Ouro. Eles dizem assim, eu faço chover neles. Então, eles falam que a Era de Ouro está começando, e parece que o simbolismo americano da Era de Ouro é a paz, é a pomba, é a própria águia, né? Eles estão falando claramente que a Era de Ouro, sim, já começou. E você acabou de entrar no dia 179 da Era Dourada, e parece que estamos falando no plano divino que está sendo implementado pelo... Então eles continuam falando, né? Fiquem fortes, lutem contra o mal, né? Vocês simplesmente esqueceram como jogar. Juntos vocês são invencíveis. E eles querem vocês divididos, querem calados. Vocês façam barulho, façam... qualquer tipo de coisa que faça ruído, né? Porque juntos nós somos invencíveis, nós temos o poder contra esses malignos, e esse poder é forte, esse poder é grande, é o poder que nós temos. Por isso, continue com a gente aqui. Então ele diz assim também que agora nós vamos atrás deles, né? Aí o loirão com o Cash Petal, agora nós vamos atrás desses malignos. Aí parece que o que era caça virou caçador. E aqueles que ontem eram caça, hoje são os caçadores. Então, faltam 10 dias para a profecia maia completar 44.600 dias de existência. E eles continuam falando dos dias de escuridão. Será que é o fim do mundo como nós conhecemos, né? Mas ele continua dizendo e insiste nesse ponto que eu trago para vocês, que chegou a Era Dourada para o planeta.
chegou a era dourada para a nação americana e mundial, né? Então, tudo que vem depois é infinitamente maior, mais bonito e maravilhoso do que está acontecendo. Tudo é infinitamente grande, né? Tudo é infinitamente maior. Então, veja como é importante você dizer, eu, né, aceito que todas as coisas desse mundo sejam trazidas como o melhor para nós. Então, tudo que vem aí é infinitamente maior, melhor e mais bonito dessa era dourada que estamos chegando, né? Maravilhosa essa mensagem. Aqui diz assim que, novamente, né, que ele é o comandante em chefe dos Estados Unidos, é como se fosse o Sansão, o poderoso, né? E os Estados Unidos vão voltar a reinar na América Latina. Vão reinar nos países latinos, como sempre foram, né? E vão tirar esse grupo do pozinho que tomou conta desses nossos países latino-americanos, né? Loirão também disse que ele vai colocar um novo assessor para ser o presidente do Fed. Esse assessor é do seu time deles, né? Chamado de Kevin Hassett, de 63 anos, que vai ser o assessor para o pessoal do Fed. O Fed está sendo desmanchado, né? E ele vai ser colocado novamente com pessoas do bem lá dentro, né? O Loirão também postou no seu X que ele disse que conversou com algumas indústrias refrigerantes sobre o uso de açúcar verdadeiro, né, e eles concordariam. Gostaria de agradecer as autoridades das grandes fábricas de refri, que seria uma ótima iniciativa. Vocês verão simplesmente melhor. Então ele até apareceu com uma foto tomando, né, com açúcar verdadeiro nos produtos vendidos nos Estados Unidos e não mais assuntos químicos, né? Então chega de xarope de milho, eles assumiram o compromisso, viram, vitória. Então xarope de milho, que era um produto industrializado, não vai ter, e sim o açúcar real mesmo, tá? Que também não é grande coisa, mas é melhor do que produtos químicos aí tradicionais. Bom, também Loirão assinou a lei para parar com a entrada de pozinhos pela fronteira, né? Vou falar assim, pozinhos, você sabe o que é. Renovamos nosso voto de libertar a América dessa coisa horrível e as pessoas que vendem esses pozinhos e comprimidos por aí, né? E não descansaremos até acabar com essa epidemia de overdoses de pozinhos e bolinhas, né? Então ele está falando que vai acabar com isso também nos Estados Unidos. Também um momento incrível. Ele assinou essa nova lei garantindo uma repressão total ao fentanyl, que é um negócio especial que fazem lá, que os jovens estão usando aí, né? Então esse fentanyl tem entrado nos Estados Unidos a partir do México e o pessoal está muito feliz por ter chegado o fim dessa importação desse fentanyl, que é um produto que prejudica a saúde das pessoas. Também o presidente Loirão diz a Xi que pode começar a condenar pessoas a partida final por distribuição de fentanyl, né? E ele vai dizer que o pessoal da Xi que está exportando isso vai ser condenado a MORTE por transportar esse fentanyl, que é o produto que ele está defendendo e lutando contra, né? Então ele assinou essa lei contra o fentanyl, impondo sentenças máximas para quem transporta esse produto, fentanyl, em pó ou em bolinhas, não sei como é que funciona isso, né? E o tio Bidê entregou nossas fronteiras aos malignos cruéis, mas nós estamos retomando de volta, diz eles. Declaramos uma G total ao pessoal que produz esses fentanyls e vão entrar nos Estados Unidos aí. Então ele reclassificou esse fentanyl mais anil como uma droga de classe 1, ou seja, algo muito negativo que vai ser combatido. Então eles estão coletando cerca de 5 bilhões em tarifas por semana, mais de 100 bilhões de dólares desde o início que ele entrou contra essas tarifas aí e que antes eram pagas pelos americanos. Então ele está fazendo coisas incríveis lá, né? A Itália decidiu não aderir à iniciativa de compra de artefatos dos Estados Unidos para o CR, citando a falta de fundos. A França e a Hungria também se recusam a participar e assumir dívida. Loirão dá boas-vindas ao príncipe herdeiro do reino de Bahrein, na Casa Branca, foi visitar, né? Aos cidadãos cumpridores da lei, pagadores de impostos, tenho o prazer de anunciar que libertei oficialmente do financiamento desastroso caro trem de alta velocidade
da Califórnia é como se fosse uma farsa que não teria objetivo nenhum. Então, nunca foi entregue nem gasto centavos federais contra isso que ele não considera algo positivo. Foi um projeto desnecessário, desperdício de dinheiro. Então, está terminado esse trem de alta velocidade para lugar nenhum, né, que é algo que os canhotos queriam fazer por lá. Aqui o repórter pergunta a Pamela Bond sobre os pedidos para que ela seja demitida. E ela disse assim, não, isso aí não vai acontecer, né? E não vai acontecer. Então tem mais... Então, falam assim que eles querem demitir certos elementos ali da política interna, mas às vezes é tudo mentira para causar tumulto. Vamos falar um pouquinho sobre a UCR. Nossos soldados só voltarão para casa depois de derrotar o inimigo. Então eles estão falando que querem manter o foco desse local aí em conflito, pelo menos é o interesse de alguns, né? De alguns, mas é uma palhaçada que não vai dar em nada. Putin pode levar o Reino Unido a um apagão total, a menos que os cabos submarinos sejam protegidos. A Grã-Bretanha corre o risco de ficar imersa na escuridão com suas redes de comunicação e fornecimento de energia, a menos que os ministros cuidem dos seus cabos submarinos de um ataque da RU, alertam especialistas. Então estão falando aí num possível apagão que aconteceria na Grã-Bretanha. Também, últimas notícias, um grande jornal está supostamente se preparando para divulgar uma notícia bombast sobre a conexão Loirão e Epps. Elon disse que mesmo que alguns dos piores clientes de Epstein, isso seria algo, né, desastroso para a economia. Então aqui tem o DS, ou o Grupo do Mal, acredita que quando os arquivos de Epstein foram finalmente divulgados, eles serão os fraudulentos, não os verdadeiros que eles pensavam ter apagado. Esse será o maior puxada de tapete dos últimos tempos, né? Então eles querem colocar o Loirão nessa lista e incriminá-lo, dizer que ele foi para lá e tal. E aí eles vão tentar fazer uma falsa lista, né? Uma falsa lista com algumas autoridades junto ali, mas não vão conseguir muito. Loirão deixa claro que os arquivos do FBI são lixo. Ele tem informações confiáveis para condenar os verdadeiros pessoas do mal dentro desse local. Tudo isso foi apagado, né? Eles estão tentando fazer com que todos gritem pela divulgação dos arquivos de Epps, sabendo que são falsos, para que inocentes sejam condenados e os culpados sejam libertados, como sempre. Mas lembre-se, os patriotas têm tudo. Ele já tem todos os patriotas, tudo aí, né? Então eles vão tentar divulgar uma falsa lista que não é verdadeira, né? E a Câmara também está fazendo uma proposta para liberar esses arquivos do Epstein, que tem o nome de várias autoridades, mas eles têm uma lista falsa. Diz o Mike Pence, né? Chegou a hora de divulgar todos os arquivos de Epstein. Qualquer pessoa que tenha participado com esse homem deve ser submetida ao escrutínio público. Mais uma, Loirão, por trás das sombras, diz que os clientes de Epps serão detidos, né? Detidos e vão em cana. Loirão está se preparando para nomear um procurador especial para investigar esse caso, né? E se as detenções sejam feitas, isso vai balançar um pouco a opinião pública dos Estados Unidos. Todas as pessoas da canhota que nos chamaram de teóricos da Conspir, incluindo os próprios PEDs, agora estão chamando pelos arquivos de Epps. E quando ele se diz que são realmente pessoas ruins, né, querem manter algo em andamento. Então ele fala que a defesa dele é sobre os pequenos mesmo, né? Proteja sua mente, controle suas emoções. Ou seja, está uma briga. Uns querem que seja divulgado, né, a canhota, e o Loirão está segurando. É bem o contrário, né? Então, a procura sobre esses arquivos está muito grande no Google, a ponto de todo mundo ficar torcendo para que sejam divulgados esses arquivos aí, né? Mas ele sabe que os arquivos foram adulterados, né? Então existe uma magia oculta acontecendo por trás, né? Bom, aqui também houve um incêndio na área 51, então fizeram uma transmissão, um incêndio muito grande, e na área 51, ali no Novo México, perto de Nevada, e isso também trouxe algum prejuízo ali, provavelmente sejam túneis que estejam sendo estourados por ali. Então veja que o incêndio foi grande mesmo, como a gente vê aqui, e tomou uma grande área. Então, incêndio grandioso dentro da área 51. O que estaria acontecendo? Seria o fogo dessas túneis que lá existiam, né? Bem possível que tá. Então,
Bom, aqui tem mais uma outra coisa sobre as detenções lá da Califórnia, né? O inspetor de armas da ONU, condenado, disse aos Estados Unidos que ocupem a Alemanha e executem o plano secreto para destruir um hipotético quarto Reich. O ex-presidente russo Medvedev disse que o Ocidente está basicamente em G total com a RU. Então eles sabem o que está acontecendo. Parece que o Ocidente está assim em G com a RU. Urgente, Papa Leão XIV pede um cessar-fogo imediato em Gaza. O presidente sírio Ahmed al-Shara diz que Israel procura o caos sem fim na região. O líder supremo do Irã, Khamenei, diz que Israel é um tumor, cancers, né? Ataque israelense a Damasco, Síria capturado ao vivo na TV. O secretário de Estado Marco Rubio anuncia que depois que Israel bomber a Síria, ele agora elaborou um acordo de paz que deve acontecer ainda agora. E sim, atacaram um quartel-general na Síria, em Damasco, com chamas e muita coisa foi destruída lá. Também a gente vê aqui o vulcão no México, Popocatépetl, que é um vulcão muito famoso, que voltou a expelir fumaça de lá. Então, vemos também aqui a Polícia Militar do Reino Unido vai selar um acordo para imigrantes com a Alemanha que tornará contrabando de pessoas um delito muito grave, permitindo que a polícia alemã apreenda os barcos pequenos. Atualmente, o contrabando de pessoas para países fora da União Europeia não é ilegal, segundo a lei alemã. Muita gente está entrando na Europa com barquinhos, né? Viagens ilegais. Então, veja que isso aí tem que ser também combatido lá pelas autoridades competentes. Bom, aqui mais essa também. A União Europeia quer descriptografar os dados privados de todos até 2030 para garantir a aplicação da lei e tem acesso. Ou seja, eles têm os nossos dados e querem o direito de usar esses dados contra o próprio povo, né? Vender os dados pessoais, endereço, telefone e outras coisas mais, né? Isso não pode. As autoridades falam que isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Também um incêndio em um shopping center recém-inaugurado na cidade do Iraque deixa pelo menos 60 pessoas partidas, né? Aqui também vamos ver sobre um casal na Califórnia foi descoberto por operar um esquema de subtração de menores com barrigas de aluguel, e foram descobertas também, né? Muita coisa está acontecendo. Gente, vamos para notícias nacionais. Rapidinho, nossa notícia nacional, o que está acontecendo aí. Portugal aprova pacote anti-imigração. Brasileiros são os principais alvos. Muita gente que está em Portugal está tendo problemas com esse pacote anti-imigração que prevê que somente imigrantes legais lá permaneçam. Portugal, né? E diz o Loirão novamente que o Brasil é prioridade para o Loirão, né? Então, fala o Eduardo, capitão, que lá está e está fazendo suas coisas por lá. Então, o Brasil é prioridade para o Loirão. E diz o Joaquim Ribeiro, Loirão volta a defender capitão. O que estão fazendo com ele é terrível, terrível. E o capitão diz sobre a carta do Loirão, nada mais, nada menos do que um clamor para a democracia. Volte a respirar, diz o nosso capitão. E o capitão diz que não tem que provar que é inocente, eles têm que provar que é culpado e afirma que sempre jogou dentro das 4 linhas. Diz ele que não precisa provar a sua inocência. E, então, o capitão diz que se o governo der o passaporte dele de volta, ele negocia as tarifas com o Loirão. Poxa! Então, vou enfrentar o julgamento, não tem alternativa, declara, né? Está sendo julgado pelo STF no processo que está entrando na fase final. Se eu fosse o Hélio, eu ligaria para o Eduardo. Bolsonaro afirma que o Eduardo atenderia, né? Então, a coisa também está se expondo bastante aí, a briga entre os dois. E entrou também nessa briga agora o pastor Silas Malafaia, que diz que o capitão é denunciado pelo procurador com denúncias graves nesse vídeo e uma grande farsa costurada para que incriminem o capitão, né? Então diz assim que o Eduardo Bolso está sendo colocado como um possível intermediário e nós temos que discutir com ele, diz
as pessoas ali. Também o Eduardo aqui está já na Casa Branca, junto com o Paulo Figueiredo, afirma ter sanções contra um determinado juiz brasileiro e as pessoas vão se surpreender com os próximos acontecimentos que serão divulgados, afirma a mídia americana. Então veja só que a mídia americana está bem forte afirmando isso. Então, eles falam que a pesquisa mostra que a maioria da população apoia o nosso ex-capitão e não o outro, né? Então, eles dizem que quem é culpado disso é o próprio ST, né? Então, veja só, né? Loirão também reafirmou que os Estados Unidos vão aplicar taxa de 50% sim sobre o Brasil a partir do 1º de agosto, faltam alguns dias, e é isso, decisão foi baseada no que o presidente está fazendo com o nosso capitão. Então, todos já sabem disso, não é novidade. Frigoríficos do Brasil suspenderam as exportações de carnes aos Estados Unidos. Suspenderam, tá? E aqui diz assim, à espera do L, estudantes cantam sem anistia em evento, né? Então ele confirmou a presença no congresso da UNE em Goiânia nessa quinta-feira, sem anistia, né? Então aqui também o nosso governo vetou o projeto de aumento do deputado de 513 para 531, uma troca de números aí, né? Parece que ele vetou, então vamos ver o que vai acontecer, tem mais coisas aí. Sobre o Rumble também, diz Joaquim Ribeiro, continuo lutando pelos direitos humanos, o Rumble retornará à liberdade de expressão, pode levar tempo, mas sou implacável, diz Chris Pavlovski, o fundador do Rumble. Com nova ordem das autoridades brasileiras que determinaram o bloqueio do perfil de Rodrigo Constantino, né? Aqui do governo da Canhota ordenou que 2 navios de cruzeiro fossem para a cidade de Belém como hotéis para a conferência climática. E aqui tem mais coisas, mas evasão crescente no Exército atinge oficiais e chama a atenção de pesquisadores. 12 militares pediram demissão em 3 semanas, com baixa remuneração e falta de perspectiva que impulsionam desligamento. MEI vai pagar o dobro de impostos com o novo IOF do L, microempreendedor individual. Pois é, senadores que não conseguiram reduzir o IOF do seu país querem viajar para os Estados Unidos para reduzir tarifas do governo americano. Muito bom, né? Muito bom. Então, eles estão falando que o Congresso, né, se fechasse, economizaria 4 milhões por dia. No princípio, né, de certo modo, o Congresso já está fechado, porque muitas das ações que acontecem lá são feitas sob CGI, computação gráfica ou outras artimanhas. Então, já falamos sobre isso. O Joaquim Ribeiro também fala que muito do que se vê não é verdade, né? Temos muitas ações aí que não são verdadeiras. Então temos que acompanhar de perto essa situação aí. O atual governo ocultou o pagamento de honorários de advogados a membros da Advocacia Geral da União no valor de 2,5 bilhões. Então isso relata o Space Liberdade. Advogados ganhando 2,5 bilhões. Gente do céu, que é isso? O Senado aprova reajuste de salário para as Forças Armadas. Impacto é de 8 bilhões. A formiga com ódio da cigarra votou no inseticida. Partiram todos, inclusive o grilo que votou nulo. Olha aí, né? A operação da PF contra a maracutaia do INSS mira o rei do benefício em esquema de 30 milhões de reais. Né? PF faz nova operação contra desvios de emendas e o ST bloqueia 85 milhões. Então a PF está combatendo mesmo o mal por aí. A deputada do Maranhão anuncia projeto para acabar com as orelhas de abano e nariz grande. Opa, será que vão aprovar? Se tem orelha grande, vamos ter que cortar a orelha, né? Que é isso, rapaz? Cada coisa que a gente vê aqui, vou te contar. Cientistas da Johnson & Johnson admitem que certo procedimento não era eficaz e segura, né? Mas vou te contar, as coisas estão aparecendo aí de todos os lados, né? Minha gente, que loucura que está acontecendo aqui no Brasil, só doido mesmo para conseguir entender, é uma loucura o que está acontecendo. Gente, não se esqueçam, ó, Florianópolis, dia 26 de julho, palestra presencial Luciano César em Florianópolis e também 2 de agosto
Parece em Criciúma, Santa Catarina. Vocês vão gostar, vai estar muito bom ali. E eu vou estar muito feliz daqui uns dias estarei em Florianópolis. Nesse fim de semana eu já estarei viajando para lá para preparação da palestra e tal. Então, agradecendo o seu carinho. Hoje a edição nacional ficou junto na internacional e teremos alguns vídeos especiais. Amanhã, sexta-feira, então, temos nossos vídeos tradicionais aí, a gente vai fazendo o que dá, né? E vamos levando, porque daqui a pouco tudo vai acontecer, a gente tem que estar pronto aí, tá? Uma excelente sexta-feira e quinta-feira à noite para vocês. Um grande abraço, Deus do comando, a luz venceu, compartilhe, tchau, tchau, um abraço.